uma frase que diz que não importa como você começa, importa como você termina. Essa frase ela é uma realidade no que diz respeito à nossa vida espiritual. Embora importe também a forma como a gente está agora, mas mais importa é como nós vamos chegar lá no final. Porque você pode começar muito mal e terminar muito bem, como você pode começar bem, pode dar ter uma queda no meio do caminho e se levantar lá no final. Você pode começar muito bem e terminar muito mal, ou pode começar muito mal e terminar muito bem. Tanto de frase meio sem sentido, né? Mas eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 26, nós encontramos a história de um rei que começou muito bem. O rei Uzias, um homem que governou mais de 50 anos em Judá. Um homem que Deus abençoa de uma forma gloriosa, porque ele começou muito bem, sendo orientado pelo sacerdote, pelo profeta Zacarias. Ele construiu uma grande fama e um grande reino. Mas esse homem que conquistou tantas coisas, que agradou tanto o coração de Deus, né, com as suas atitudes, no final do seu reino, ele termina doente de uma doença terrível. Para aqueles tempos, aí nesse texto eles não falam qual é a doença, só fala que é uma doença terrível, mas lá em 2 Reis, se não me engano, você vai ver que ele ficou doente de lepra. Ele ficou leproso, e a lepra era uma doença que era considerada uma maldição, inclusive juízo de Deus em alguns casos. Por que Uzias começou tão bem e terminou tão mal? Porque o orgulho encheu o coração dele. Ele que Deus levantou de uma forma tão gloriosa, que Deus usou de uma forma tão especial, de repente começou a sentir que ele era mais do que ele era na verdade. E começou a usar o seu poder para usurpar o poder dos outros. Ele não era sacerdote, não pertencia à linhagem dos sacerdotes, ele era rei, e ele entra no templo para poder oferecer sacrifícios, para queimar incenso, porque ele era o rei, porque ele era poderoso e ninguém podia mandar nele. E quando os sacerdotes falam que o senhor não pode entrar aí, o senhor está errado, ele então enfurece, ao invés de se humilhar, ele fica enfurecido, e quando ele fica enfurecido, ele então fica doente, e a lepra surge no corpo dele e alastra imediatamente. E esse homem tão poderoso terminou seus dias leproso. Morreu com aquela doença terrível, teve que habitar fora do convívio do povo, né? Porque a lepra ela era contagiosa, e nem pôde ser sepultado quando morreu junto com os reis, por causa daquele mal que veio sobre a vida dele, consequência de uma atitude errada, de orgulho, de engrandecimento pessoal. Existem pessoas que Deus não concede crescimento, que Deus não permite que eles cresçam, porque eles não sabem lidar com a fama, não sabem lidar com a posição. E quando eles adquirem uma posição melhor, quando eles adquirem uma posição superior a alguém, eles começam a achar que eles estão acima daquelas pessoas e que eles podem fazer o que eles quiserem, ninguém pode mais impedi-lo de nada. Nós não somos absolutamente nada. Deus é tudo. Às vezes ele nos alça a posições superiores, não porque nós somos melhores do que os outros, é porque ele quer nos usar naquilo ali. Será que nós temos humildade de entender isso quando Deus nos permite algum tipo de crescimento? Eu digo que na obra de Deus é tudo tão diferente do que no mundo, porque no mundo, quando a pessoa é alçada para uma posição superior, ela realmente está sendo promovida e realmente se sente superior aos outros. Mas no reino de Deus, quanto mais nós crescemos, mais nós diminuímos.
No reino de Deus, quanto mais Deus nos alça a posições aparentemente superiores, mais servo Ele está nos tornando. Porque quando nós crescemos no reino de Deus, crescemos entre aspas, esse crescimento é para a gente servir um número maior de pessoas, é para a gente servir numa posição onde nós vamos servir mais pessoas ainda. Eu digo que na igreja o maior é o visitante, aquele que chegou hoje, que entrou pela porta hoje, ele é maior do que todo mundo, porque todo mundo está ali para servi-lo. Mas a partir do momento que ele se torna um membro, ele já começa a ter que servir os visitantes. A partir do momento que ele se torna um diácono, um recepcionista, um líder, ele já tem que servir os membros e os visitantes. A partir do momento que ele se torna pastor, ele já tem que servir os líderes, os membros e os visitantes. A partir do momento que ele se torna o titular, aí pronto, ele tem que servir toda a igreja. Quanto mais nós crescemos no reino de Deus, mais servo de todos nós nos tornamos. Por isso que não existe esse crescimento para nos engrandecer. Existe esse crescimento para engrandecer o nosso Deus e para servir ao povo, servir a obra, servir a causa do Evangelho na face da terra. Não deixe que o orgulho te assuma lugar na sua vida e tome conta de você, para você não correr o risco de terminar os seus dias como o rei Uzias, amaldiçoado e incapaz de servir a Deus naquilo que você foi chamado para servir. Amém? Então não se renda às investidas do inimigo, ao engrandecimento pessoal. Não se renda a essas coisas e permaneça firme no propósito. Não importa como nós começamos. Você começou muito mal, começou viciado, começou com a vida destruída, com o casamento destruído, com o lar destruído. Não importa como você começou, importa como você vai terminar. E você vai terminar caminhando na presença do Senhor, servindo ao Senhor e oferecendo muitos frutos do seu trabalho para o nosso Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua igreja, teus filhos, e nos dê graça e sabedoria para que possamos verdadeiramente fazer o melhor para o Senhor e servir ao Senhor com o melhor de nós e servir ao povo, Pai querido, e ser humilde, Senhor amado, e não deixar que o orgulho ache lugar em nosso coração, mas entender que nós não somos nada. O Senhor é tudo em todos. Glorificado seja o teu nome em nossa vida e que possamos terminar muito bem para a glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.